Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler um texto sagrado em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Gênesis 2, a partir do versículo 18, vou estar lendo, os irmãos acompanhem sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que tivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Até aqui o versículo 24. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, queremos, Pai, te dar graças, meu Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade. Querido Espírito Santo, continua revelando ao nosso coração a tua palavra, a tua boa palavra, a tua poderosa palavra, meu Deus, que edifica nossas vidas, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, amados irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E estarmos nesta noite na casa de Deus para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. Como é bom estar na casa do Senhor. A Bíblia me diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus é maravilhoso, porque aqui é onde reverenciamos ao Senhor, glorificamos ao Deus invisível, ao Deus que homem nenhum nunca viu. Homem nenhum nunca viu ao Senhor, porque aos olhos do homem não tem como contemplar este Deus maravilhoso. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Para vermos o Senhor como Ele é, nós teremos que ser transformados, seremos mudados. E o próprio Deus fará isso em cada um de nós. É interessante isto, né? Nós não entramos ainda no assunto, tá, queridos?
salvos em Cristo, tendo sido transportados do reino das trevas para o reino da luz, mesmo tendo a mente de Cristo, o Espírito Santo em nós, mas homem nenhum nunca viu Deus face a face. Não temos esta condição, queridos, mas um dia o veremos como Ele é. A Bíblia diz: um dia nós veremos o Senhor como Ele é. Louvado seja Deus. Queridos, é uma alegria estar com os irmãos nesta noite, esta congregação onde por um ano e por uns 3, 4 meses, não me lembro bem, né? Eu estive aqui como pastor desta igreja, dirigindo esta congregação, né? E é uma alegria muito grande rever os irmãos, Diácono Francisco Chagas, Ezequiel, Adaildo, Francisco Pinto, aí vai, né? As irmãs, né? Os irmãos, é uma alegria, né? Eu estou falando os que já são os veteranos, né? Temos que, então, os irmãos também, né? Agora, Socorro, Everson, né? O Átila, aí todos os irmãos, não vou citar todos porque a minha memória também não a Cíntia, né? E por aí vai, né? Então, queridos, é uma alegria muito grande, né? Estar com os irmãos esta noite para adorar o Senhor nosso Deus. Um assunto tão maravilhoso, tão importante, que é a família, né? A família. Queridos, como é bom falar sobre família. É muito bom, amados, falar sobre família, porque quando se fala sobre família, fala-se sobre a obra-prima de Deus. A Bíblia diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio. A Bíblia diz que se eu perder a minha família, eu perdi tudo. Se alguém perde a família, né? Como é bom, queridos, ter uma família, fazer parte de uma família. Os desafios são enormes, né? São grandes, mas como é bom, queridos, o próprio Deus, foi Ele quem constituiu a família, foi Ele quem fez a família, o próprio Deus, o próprio Senhor. No texto que acabamos de ler, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja com ele. A família, queridos, ela é quem norteia a sociedade. Uma sociedade, um povoado, uma civilização, um estado, um país que não dá valor, que não valoriza a família, é uma sociedade que está fadada ao fracasso, à destruição, à derrota. Na família, nós entendemos que o próprio Deus é Ele quem está com ela. O próprio Deus a formou, a constituiu, o próprio Deus a protege, a guarda, o próprio Deus é quem cuida da família. A gente hoje, querido, nós vemos aí o mundo, né? Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O mundo ele quer fazer
nós sabemos que só existe uma família, que é a que foi criada por Deus. Quando Deus formou a família, Ele fez o homem, a mulher e a sua prole, seus filhos. E isto é a base de toda a sociedade, de toda a raça humana, do ser humano. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a família. É claro que é bem pouco, né, irmãos? O tempo é rápido e o assunto não tem como a gente desvendar, porque é muito amplo, né? É uma área muito ampla. Nós vemos fora os conceitos que tem, e nós sabemos, né, do lado, de todos os lados, né, queridos, o que é uma família? Tem um lado maravilhoso, tem um lado glorioso, mas tem um lado também da dificuldade, tem um lado, às vezes, da tribulação, às vezes até de uma angústia. Existem vários lados, mas eu quero me deter, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Nunca foi a vontade de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, ele tem um pensamento que bom seria que o homem, né, vivesse só por amor a Cristo e ao Evangelho, tá? O pensamento de Paulo, tá, queridos? Paulo foi o desbravador do Evangelho, né? Então ele, no pensamento dele, bom seria que o homem só vivesse para Cristo, né? Pensamento de Paulo, tá? Mas o pensamento de Deus não é bom que o homem esteja só. Pastor, há uma contradição aí? Não, não há uma contradição. É porque ele foi chamado para aquele trabalho específico, né? O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Quando ele teve aquele encontro, né, com Cristo, ele disse: você é um vaso escolhido, né? Ele foi escolhido para aquele tempo, para aquele serviço. E a vida dele ficou inundada por Deus para cumprir a tarefa que a ele foi incumbida. Então, por isso que a mente dele era 100% o Evangelho, né? Mas a vontade de Deus para o homem sempre foi que ele tivesse uma mulher, uma família. Por isso que Deus diz lá no princípio: não é bom que o homem esteja só, né? Pode ser não. Eu quero e eu sei que é a vontade de Deus também, tá? Que esta palavra mexa com você, né? Aí quando a gente fala aqui, irmãos, vários pensamentos vai surgir, né, na cabeça de todo mundo, né? Mas a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Quando fala homem, é gênero, né, humano. Aí o conceito: o que é uma família? O que é um lar? Uma família compreende do marido, esposa e filhos, chamado de lar, a casa que abriga uma família. Ali ela vive, cresce e se desenvolve. A família foi ela a primeira instituição do Criador. Deste modo, a família deve a Ele a sua origem, lealdade e adoração. Sendo o próprio Deus o Criador da família, então logo a família deve ao seu Criador lealdade, adoração, e nele
Deus. Ou seja, se a minha família foi formada por Deus, e a verdade é que foi formada por Deus, então devo eu a Ele, e a minha família deve ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nossa família, queridos irmãos, ela tem que devotar a Deus tudo. A nossa família. Nós temos que entender este conceito, queridos irmãos, que sendo Ele o Criador, o sustentador, o fortalecedor, quem deu origem, nós devemos também honrá-lo na nossa família. Nós temos que entender, queridos, que é um projeto de Deus a família. O homem, ele é participante do próprio destino que o Senhor tem para ele. Às vezes, querido, tem conceitos em nós que eles têm que ser moldados. Porque a Bíblia diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas foi eu quem vos escolhi. Foi o próprio Deus quem me escolheu, queridos irmãos, querida irmã. E sendo Ele quem te escolheu, então você pode ficar tranquilo que Ele vai estar com você em todos os momentos da sua caminhada, todos os momentos. Então tenha por certo que é o próprio Deus quem tem te escolhido, garantido e desenvolvido sua vida e trajetória cristã. É o próprio Deus, queridos. É por isso que a Bíblia diz que tudo é para Ele. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio e o fim. O que eu quero dizer com isto, queridos irmãos? É que o Deus que formou a sua família, Ele também é o sustentador dela. É Ele que vai guardar a sua família. É Ele quem vai proteger a sua família. Então, queridos, Deus é o Senhor da família. Deus é o Senhor da família. A gente vai ver isso, amados, lá no Salmo 128. Se você puder abrir sua Bíblia em Salmo 128, o salmista, e esse salmo considera-se o salmo da família, né? Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então o salmista, ele deixa bem claro quem é que constituiu a família. Foi o próprio Deus. Quando ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, querida igreja, devemos temer ao Senhor para que a nossa família esteja sempre andando bem, para que a minha família,
para que a sua família possa estar numa boa situação espiritual, nós temos que temer a Deus. Nós temos que partir por este princípio, irmãos. Temer ao Senhor. Porque eu tenho que temer a Deus? Porque quando eu temo ao Senhor, eu vou amar a minha esposa. Quando eu temo ao Senhor, eu vou cuidar do meu filho. Quando eu temo ao Senhor, eu vou me resguardar de todas as situações que queiram trazer alguma dificuldade para a minha família. Então, a princípio, toda família tem que temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que entender isto, amada igreja. Honrar a Deus, bendizer ao Senhor, glorificar a Deus. Isso vai fazer com que a minha família ande bem perante o Senhor. Então, o primeiro ponto, queridos, que eu quero falar sobre a família, ela tem que temer a Deus, temer ao Senhor. Tem que partir deste princípio, tem que partir disto. Foi o que Josué falou. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Aqui Josué, ele estava mostrando quem era a prioridade nele e na família dele. Se vocês querem servir aos outros deuses, se você... Isso aqui, irmãos, ele estava falando para o povo. Josué estava falando para o povo, irmãos. Ele não estava falando para as nações gentias, não. Ele estava falando para o povo de Deus. Olha só a importância que nós temos que dar para o nosso Deus, como povo santo, como povo separado, né? Como povo adquirido, como povo que foi chamado. Josué, ele dá essa advertência ao povo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, tudo começa no lar. A adoração a Deus começa no meu lar, na minha casa. Como é que vai a minha casa? Como é que vai o meu lar? Qual o procedimento meu lá na minha casa, lá no meu lar? É um questionamento, queridos, que sempre vai existir em nós. Como eu adoro a Deus no meu lar? Como eu me comporto com a minha esposa? Como eu me comporto com meu filho? Pastor, pelo amor de Deus, eu sou crente, pastor. Eu sirvo a Deus. Eu sou um homem de Deus. Eita, como é bom falar isso, né?
pastor, eu sou um homem de Deus. A gente falar da gente mesmo é bom demais, né? A gente criar conceito da gente mesmo, às vezes é muito fácil, né? Você criar um conceito de si mesmo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso também. A gente tem que ter muito cuidado. Como é que eu estou no meu lar? Como é que eu estou? Como eu estou me comportando com a minha família? Com os meus, né? Será que a gente enfrenta dificuldades no nosso lar? Bem, eu tenho 25 anos de casado, né? Sou novinho ainda, né? Eu sou novo ainda. Eu sei que tem irmãos aqui que tem mais tempo do que eu, vários, né? E queria dizer, eu e minha esposa cumprimos à risca todos os ditames bíblicos, né? Tudo que a Bíblia nos ensina. E já passei por tantos perrengues. Pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus, irmã, chega a abrir a boca agora. Meus queridos. Casamento, né? Como é bom demais, queridos, é maravilhoso, obra-prima de Deus. Mas tem que ter renúncia, tem que ter amor, tem que ter dedicação. O cabelo fica branco, né? Tem que ter paciência. Tem que ter mansidão, tem que ter respeito, né? Tem que ter consideração. Aí vai, né? Como é bom ter uma família abençoada. Pastor, qual é a família abençoada? Todas as famílias são abençoadas. Todas. Porque a família, queridos, tira esse conceito seu, tá? Tira o seu conceito de, às vezes, querer avaliar as pessoas. Todas as famílias são constituídas por Deus. Pode estar difícil, pode estar em situação precária, mas aquela família, ela é obra-prima de Deus. Foi o próprio Deus quem fez aquele lar. Agora passa por dificuldades, passa por questões. E Josué, ele tomou a decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele foi na contramão de todos os demais. Pela nossa família, irmãos, nós temos que pagar o preço. Pela nossa família, nós temos que pagar o preço. Qual o preço, pastor? Não importa o preço. Eu e você vamos ter que pagar o preço que for necessário pela nossa família. Então, queridos irmãos, irmão, a Bíblia diz que o caminho é apertado, né? É sempre interessante, né, querido, que para você morar no céu, você não vai pagar nem um centavo, tá? Você sabe disso, né? Quem pagou para você, para que eu possa chegar no céu, foi quem? Foi quem pagou o preço? Jesus Cristo, né?
Foi Jesus que pagou o preço para que eu venha morar no céu. Olha que maravilha, né? Todos nós queremos para o céu. Oh, glória, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, uma vida cristã, quem paga o preço é eu e você. Aí é eu e você, tá, queridos? Ter uma vida cristã, ter uma família que ama a Deus e que serve ao Senhor, aí é um preço que eu e você temos que pagar, tá? Mas fique tranquilo que o próprio Deus nos ajuda a pagar esse preço, tá? Se assuste não, que Ele nos ajuda, tá? Mas é nós que temos que pagar esse preço da nossa família. Vamos lá para o texto de Efésios agora, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é um texto muito esclarecedor, né, sobre família. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, ele vai comentar aqui o texto sagrado sobre funções que tem que exercer, ou papéis que cada um membro da família tem que exercer. Porque na família, cada um tem que exercer o seu papel, né? O homem, a mulher e os filhos. Vamos ver o que diz o texto. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra, né? Então esse texto de Efésios, ele nos dá uma base, né? Uma base do papel de cada personagem na família, cada pessoa na família, né? Esse texto nos dá uma base. Aí quando fala de um, né, alguém se manifesta. Quando fala de outro, aí alguém já se manifesta, né? E interessante é, amados, que cada um tem que tomar a sua posição na família. A família, queridos, nunca
nunca será pessoas independentes. Não. Primeiro que a Bíblia diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Uma só carne. É um mistério muito grande, né? Essa questão aí. Porque se a Bíblia fala, porque assim é. Um homem e a mulher se tornam uma só carne. É um entranhamento espiritual que existe entre dois seres distintos que agora estão juntos. E esse a Bíblia diz que é um mistério, né? É um mistério de Deus. É muito maravilhoso isso, querido, e foi Deus quem fez. Então há o que se entender do comportamento que tem que ter cada indivíduo. Eu entendo que vai me dar um pouco mais. Eu entendo, queridos, da importância que cada um tem. A importância que cada um tem. Queridos, pelo pouco de experiência que eu tenho, né? Eu digo pouco, eu percebi, queridos, que o lar, o casamento, ele sempre terá duas situações. Qual é? Ou se constrói ou se destrói. É duro falar isso, né? Pelo que eu tenho visto, né, com o passar dos anos, né, que a gente tem visto, né, infelizmente acontecendo. Se não houver uma construção dentro do lar, pode vir a sofrer um dano terrível. Que isto nunca aconteça com nenhum de nós. Devemos ter muito cuidado com a nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Tem uns textos que são muito duros, né, irmãos? Com essas questões. O homem, nós acabamos de ler aqui o dever do homem. Qual é o dever do homem na família? A gente sabe que são muitos, né? O homem é o cabeça. O homem, eu estou falando biblicamente, tá, queridos? O homem é o cabeça. O homem é o provedor. Pastor, mas ainda é bem assim. Bem, eu estou falando o que a Bíblia fala, tá? Existem vários conceitos. Eu gosto muito de ir pela Bíblia, tá? Então, o homem é o provedor, o homem é o cabeça. Aí tem uma questão aí que aperta o homem demais. O homem, ele tem que amar a sua mulher. Por que será que a Bíblia fala isso, hein? Por várias vezes. Porque o homem, devido às suas muitas atribuições, como provedor, como aquele que tem que fazer de todos os meios possíveis, né? Ele pode deixar algo muito importante de lado, que é o que? Amar a sua mulher, amar a sua esposa, né? E aí a Bíblia diz o quê? Que o homem, ele tem que amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida por ela. Olha aí, irmãos, como para o homem aperta muito essa questão. E aí, irmãos, aí eu vou falar, que é até duro falar isso, tá, queridos? Mas é responsabilidade dos homens, né? A família. Eu sei que é o próprio Deus, né, quem nos ajuda,
mas é responsabilidade do homem manter o seu lar, cuidar da sua esposa, ensinar os seus filhos, né? A gente pode até achar, né? Não, pastor, mas é isso, é aquilo e tal. Porém, que a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, que é responsabilidade do homem manter a sua família, manter o seu lar, fazer de todos os meios possíveis para garantir o bem-estar da sua família. Aí o bem-estar da minha família qual é, pastor? Espiritual, emocional e material. O material é o último, mas também é necessário. Sempre na ordem espiritual, emocional e material. Nunca inverta a ordem, tá? Se a gente inverter a ordem das coisas, a gente pode se prejudicar na nossa caminhada, ou a gente vai se prejudicar na nossa caminhada. Queridos, eu vim do Seringal, com 5 anos de idade. O meu avô ia olhar a malhadeira e eu ia com ele olhar a malhadeira, e eu remava e quebrava os remos, tanta força que tinha com 6, 7 anos de idade. E aí, queridos, eu ia olhar assim, a gente trazia aqueles peixes, né? Aí o meu avô ele era no centro do Seringal. Ele tinha de tudo que você imaginasse. O Seringal do meu avô era muito próximo. E aí, sabe qual era a maior prosperidade que eu via? Era o amor. E isso eu guardo o resto da minha vida. Meu avô viveu até morrer com a minha avó. Tiveram mais de 60 e tantos anos de casado. E quando dava assim 11 horas, como ele era o centro do Seringal, ele comprava castanha, comprava borracha e vendia também. Então, ele vendia também cereais, né, comida. E aí, quando dava 11 horas, 9 horas, o povo vinha chegando, né, as pessoas que passavam, né, de passagem, e aí vendia, comprava alguma coisa. E quando dava meio-dia, minha avó, as panelas estavam tudo cheias de comida, né? Colocava-se aquele pano no chão, né? Aquele lençol, aquele de panela, né? E aí quem tivesse tinha que comer. Ele não ficava assim, tipo assim, né? Selecionando ou fazendo, não. O que eu estou dizendo com isso? O meu maior exemplo de família é o meu avô, do amor, do carinho, do respeito que ele tinha pela minha avó, né? Ele não era nem crente, irmão. Eita glória, né? Nem crente era. Pensa num católico ferrenho, meu avô. Mas o homem para amar a sua família era o meu avô, meu amado avô falecido, né? Morreu com 90 e poucos anos de idade. Então, queridos, devemos amar a nossa família. O papel do homem é esse: ser provedor, é amar. Existem situações, onde às vezes o homem não está conseguindo, e a mulher, que é ajudadora, né, vai ajudá-lo, e assim o outro vai ajudando, né, complementando e caminhando. Então, o dever do homem é ajudar. O dever da mulher, segundo a Bíblia, nesse texto, tá? E eu não quero somente me ater a esse texto, mas assim, queridos, a mulher, a Bíblia fala sobre a sujeição. Sujeição, não digo cega, mas sujeição do respeito, né? Da consideração que a mulher tem que ter com o seu marido. Esse respeito, é claro que é tão interessante que você, querido, ninguém casa para
amar para ser amado. Aí eu vou casar porque eu quero ser amado. Não, querido, você casa para amar aquela pessoa. E aquela pessoa casou com você para lhe amar. Esse é o conceito real. Não, eu vou casar para me ser feliz. Não, você vai casar para fazer o outro feliz. E ele casou com você para lhe fazer feliz. Porque senão daqui a pouco é o amor egoísta, né? Eu casei para que eu venha ser amado. Eu tenho que ser amado. Não, você casou para amar aquela pessoa. É seu dever amar essa pessoa, né? Então ame essa pessoa que está ao seu lado. Até quando? Até o último dia da sua vida. Então a sujeição da mulher é isso, né? As irmãs acham engraçado, né? Então, queridos, não, porque assim, né? O que acontece? O irmão, né? Nós tem tempo ainda, né? O irmão escolheu uma mulher para casar, né? É um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Aí a mulher não era crente, não era cristã, né? Aí casou com ela. Aí com pouco tempo a mulher bebia, né? Aí um outro parente dele disse: rapaz, larga essa mulher. Ele disse: não, é minha mulher, eu casei com ela. Não foi ele que escolheu? Ele não sabia? Então agora ele vai ter que conversar com ela, orar com ela, falar de Jesus para ela, pregar. Quanto tempo? Não sei, até ela se converter. Porque foi ele que decidiu. Foi ele que decidiu. Né? Agora, se eu não quero, é por isso, queridos irmãos, a Bíblia, ela nos dá a forma de vida para a gente viver. Ela nos diz como é que o pastor não tem a obrigação de dizer com quem deve casar ou nem o pai, nem a mãe, não. Quem tem que escolher é a pessoa, porque é ela que vai conviver com aquela pessoa, né? Quem escolheu a Esmeralda para viver com ela foi eu, e foi ela que me escolheu. Não foi minha mãe que disse para me escolher ela, não foi meu pai que disse para me escolher ela, não. Só que eu, que não sou bobo, né? Já tinha citado Jesus, eu vi qual era o procedimento dela. Se ela amava a Deus, se ela gostava da igreja, né? Então, o camarada tem que prestar atenção no que faz, né? A mulher também, né? Tem que prestar atenção no que faz, porque depois que se toma esta decisão, queridos, aí a Bíblia diz que até que a morte os separa. Pastor, diga isso não, é a Bíblia que fala, tá, irmãos? É a Bíblia que fala, né? E aí não sou eu que vou ser contrário o que a Bíblia nos ensina, né? Então, o dever da mulher é ser obediente, ou é ser submissa, né? A mulher, a Bíblia fala da submissão, mas não é submissão cega, porque o homem que ama a sua mulher, ele não vai constrangê-la, não vai constrangê-la. O homem que ama a sua mulher, ele não vai ser mal educado com ela, ele não vai ser desrespeitoso com ela, não. Ele vai tratá-la bem, e por ele tratá-la bem, ela vai honrá-la, ela vai respeitá-la, ela vai saber se comportar. É o efeito, né, da Bíblia: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também.
Então, se eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, eu tento ser educado com as pessoas, né? Isso aí é a lei da semeadura. Então, a minha esposa, ela vai me respeitar, assim como eu respeito ela vai me honrar, assim como eu honro ela. É isso que a Bíblia está falando, da sujeição. Não é aquela sujeição, queridos. E aí, irmãos, eu quero que os irmãos entendam que diante de Deus todos nós somos iguais. No casamento, no lar, irmãos, o casamento que está vivendo segundo os preceitos divinos, sempre haverá diálogo, sempre haverá diálogo. Não tem aquela questão de que o homem que gerencia tudo, organiza tudo, e a mulher não sabe de nada. Não. A mulher, ela tem que saber de tudo da vida do homem. Tudo. Da mesma forma que o homem tem que saber tudo da vida da mulher. Não existe esse negócio de meio termo, coisas ocultas, coisas escondidas. Não. No lar cristão, escutem, no lar cristão, no lar mundano, aí lá eles se viram lá, eles fazem o que eles querem, né? Eles fazem o que eles querem. Agora, no lar cristão é diferente. No lar cristão não existe coisas obscuras, né? Assuntos que não se pode falar. Não. No meu lar, na minha família, na sua família, tudo está em concordância. Tudo tem que estar em concordância, né? É assim que o Senhor quer que vivamos, né? É assim que o Senhor quer que vivamos. Queridos, é muito vasto, né, esse assunto, como eu falei, e todos nós sabemos disso, mas eu quero já finalizar, o tempo já está encerrando, né? Eu falei sobre o papel do homem, o papel da mulher, como cada um deve se comportar na família. O que eu estou falando aqui, irmãos, é a construção da família. É por isso que muitas vezes a gente vê uma certa dificuldade, né, em algumas famílias, porque parece que ainda não estão se coligando espiritualmente, emocionalmente. A dificuldade do diálogo, né, da conversa, do respeito, né, que tem que ter um com o outro. Os filhos, qual o dever do filho na família? O dever de um filho é a obediência. Esse é o dever do filho. Como deve se comportar os filhos na família? Amar a Deus, obedecer o seu pai e obedecer a sua mãe. É a base que todo filho, compreendendo isto, viverá bem. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a principal coisa que o filho deve fazer para ele viver bem, para ele ter muitos dias de vida, para ser uma pessoa abençoada, é obedecer. O filho que obedece ao seu pai, à sua mãe, sempre será um filho próspero.
E aí a gente vê as estatísticas aí, né? Quantos filhos o nosso estado do Acre perdeu de 7 anos para cá? Quantos filhos, irmãos, foram perdidos pelas drogas, morreram de faca, morreram de tiro, foram esquartejados, diversas formas. Será que os pais desses meninos, desses jovens, que a maioria era 15, 14, 16, 17, os mais velhos de 19, 18, 20 anos, o mais velho de 19. Será que os pais deles nunca disseram para ele: agora não vai para esse caminho, né? Não entra nesse caminho, não se coligue com essas, não faça isso. A nossa vida, isso aí todos nós sabemos, ela é regida por decisões. A partir do momento que eu decido fazer algo, então ali já tomou o rumo a minha vida, já toma um rumo, porque a sua vida e a minha vida, ela é regida por decisões. Então, queridos, que os nossos filhos possam obedecer a Deus, primeiramente obedecer ao pai e à mãe. Fazendo isso, com certeza agradará o coração de Deus. Que o bondoso Deus abençoe a sua família poderosamente todos os dias da sua existência aqui nesta terra. A Bíblia diz assim, Jesus falou na oração, né? Sermão da montanha: guarda-os. Nós, queridos irmãos, precisamos da proteção de Deus para caminhar aqui nesta terra. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do Senhor para caminhar aqui nesta terra. E é o Senhor, queridos, quem está nos protegendo. Convido os irmãos a estar em pé. Louvado seja Deus. A minha palavra, assim, a palavra que Deus me dá é sempre assim, bem pausada, tá?